A paz de Cristo, meus irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu vou estar passando para nós meditar nesta noite, amém? Glórias a Deus, né, meus irmãos? Mais um dia aí vencido na presença do Pai, né? Glórias a Deus. Ah, se não fosse Deus conosco, né? O que seria de nós nesse mundo que já é do maligno, né, meus irmãos? Eita, glória a Deus. Eu louvo a Deus todos os dias. Eu agradeço a Deus todos os dias pela minha vida, pela minha casa, pela minha família. Agradeço a Deus todos os dias pelo que eu já tenho, pelo que Ele já me deu. Porque Deus é maravilhoso, meus irmãos. Ele nos socorre nas horas mais difíceis, né? E quando nós andamos em obediência com o Pai, meus irmãos, Ele faz coisas na nossa vida que aos nossos olhos é loucura. Acontece tanta coisa na nossa vida de bom, meus irmãos, que a gente, né, fica até sem saber as palavras para agradecer a Deus, né? Deus, Ele é bom, Deus é maravilhoso, né? Me falta palavras para agradecer. Porque só o fato, meus irmãos, de eu estar aqui, né? Eu que sou falho, peco, erro todos os dias contra o meu Deus. Porque muitos falam, né? Ah, eu não peco. Peca, meus irmãos. Todos nós pecamos. Todos nós erramos. Todos os dias. Com palavras, com pensamentos, com atitudes. Meus irmãos. Todos os dias nós estamos pecando contra Deus. Pecar não é só você, homem, trair a sua mulher. Pecar não é só você, mulher, trair o seu homem. Não. Pecar é muito mais do que nós pensamos e imaginamos. Muitas das vezes nós achamos que nós estamos certos nos caminhos do Senhor, mas vem um pensamento errado, já já a gente está conversando, fala uma palavra que não era para falar. Isso é pecado, meus irmãos. Tudo que desagrada a Deus é pecado. Amém? E não existe pecadinho, pecadão, tudo é pecado. Amém? Eu não sei porque eu estou falando isso, mas tem endereço certo. O Espírito Santo não usa a minha boca para falar em vão, né? Então, meus irmãos, nós temos que seguir em frente, né? Mesmo sabendo que nós somos falhos, né? Que nós somos pecadores, mas nós não podemos desistir dos caminhos do Pai. Temos que perseverar, né? Eu não sei como é que está o seu cenário, né, da sua vida, da sua saúde. Eu não sei qual o cenário que você está vivendo hoje. Se é briga, né, de casais, se tem discussão na família, se está precisando do mover na vida financeira, na vida da saúde, né, meus irmãos? Eu não sei que área que está o seu problema, amém? Mas se você ouvir a palavra e obedecer a Deus e ter fé, as coisas vão mudar. A farinha da panela não vai se acabar, o azeite da botija não vai faltar. Por que, meus irmãos, eu estou falando isso? Porque a obediência nos traz tanta coisa para a nossa vida, meus irmãos. Quando nós somos obedientes à palavra, aos direcionamentos de Deus, mesmo que nós não estamos enxergando que a palavra está toda ao contrário do nosso cenário. A palavra diz que nós vai ter fartura dentro da nossa casa, a palavra diz que vai ter saúde, vai ter, né, união na família, mas o cenário está ao contrário da sua vida. Você está buscando, você está orando, você está clamando, mas você está vendo que o seu cenário não está mudando. Amém, meus irmãos? Então, o cenário que nós estamos hoje é totalmente ao contrário do que a palavra diz para nós. É aí que nós temos que continuar,
que perseverar, porque os nossos olhos não estão vendo, mas Deus já está movendo. Amém? Deus sabe do seu problema. Deus sabe da sua dificuldade. Deus sabe que tem muitas coisas na sua vida que é impossível acontecer. Mas é impossível para você. Não é impossível para o Deus que você serve. Então Deus está falando muito, meus irmãos, ultimamente, para as pessoas começar a obedecer, a perseverar, a ter mais fé, a confiar na palavra. Por que Deus está falando tanto para nós obedecer, para nós seguir em frente, não desistir, tirar os olhos do problema, colocar os olhos em Deus? Por que que Deus está sempre falando isso os últimos dias do final do ano e esse começo do ano? Você já percebeu que no canal aqui Palavras de Deus e em outros canais também, que pessoas são usadas por Deus, porque ainda existe pessoas usadas por Deus, que não quer só o dinheiro, que não quer só aparecer. Existem pessoas realmente interessadas de falar a palavra, de levar a palavra. Amém? Glórias a Deus. Por que que Deus está avisando? Porque é no meio da crise, meu irmão. É no meio da dificuldade do mundo que Deus vai honrar muitas pessoas na terra. Mas Ele vai honrar os obedientes. Amém? Como Josué e Caleb, como José, como Jó, como Moisés, como Abraão. Ele vai abençoar os obedientes na palavra, os obedientes nos direcionamentos, porque é isso que Deus faz com aqueles que obedecem, meus irmãos. Não aqueles que vivem pagando preço, fazendo sacrifício. Não, Deus não quer sacrifício. Deus quer que nós andemos em obediência com a palavra, que nós venha a ter um coração segundo a de Jesus Cristo, um coração de misericórdia e bondade. Deus quer um coração de amor. Deus quer que quando Ele fala conosco, nós ouvimos a palavra e obedecemos os direcionamentos dEle, sem olhar o cenário. Eu ouvi o que Deus falou para mim e fazer, mas o caminho não me parece favorável. Você não tem que, e não parece, você tem que acreditar na palavra e continuar e seguir em frente. Independente do caminho que Deus colocou você para seguir. Mas, irmão Adilson, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou seguindo os direcionamentos, mas não estou vendo nada. Ei, Deus manda eu te avisar nesta noite que Ele está movendo. Basta você continuar. Basta você continuar fazendo a sua parte. Porque a parte de Deus que Ele te prometeu, a parte que é dele fazer, Ele vai fazer acontecer na sua vida. Olha Deus falando com pessoas novamente. Porque está muito próximo de Deus fazer uma reviravolta na vida de pessoas, meus irmãos. Está muito próximo de Deus soprar o vento, mas não é de mal, não. Não é vento de destruição, de tempestade, não. É vento de bênção sem medidas. É vento que vai abençoar pessoas por completo, numa vida por completo, meus irmãos. Na área da saúde, na área familiar, na área dos filhos, na área do marido, na vida conjugal, no financeiro, vai ser em tudo. Em meio à tribulação do mundo, Deus vai honrar pessoas que não desistiu, mas está andando em obediência, mesmo sem ver nada acontecer. Porque isso é fé. É você andar na presença de Deus, andar em obediência com Deus, sem você estar vendo nada. Por isso que muitas vezes Deus permite o caminho no deserto,
Porque é no deserto que nós não enxergamos nada, meus irmãos, só sol e o clarão da noite, da lua. É no deserto, meus irmãos, que você olha assim, ó, você não enxerga nada lá longe. Por isso que muitos vão para o deserto, muitos aqui estão passando pelo deserto. Mas Deus está falando para você que enquanto você está caminhando no deserto, Ele está te preparando. Ele está movendo a seu favor. É como está lá na palavra do Senhor na Bíblia Sagrada. Não me lembro o versículo agora, porque é muitas palavras, muitas informações, meus irmãos. Que tudo que está acontecendo na sua casa, na sua família, está cooperando para o seu bem lá na frente. Então, o que você tem que fazer, o que nós, cristãos, temos que fazer? É ouvir a palavra, é acreditar na palavra, é confiar em Deus, que nós estamos no deserto, nós estamos passando por várias aprovações, vários problemas na nossa vida, mas Deus já está cuidando. Nós não estamos vendo, mas Deus já tem tudo preparado para a nossa vitória. Vitória, meus irmãos, não é só pelas bênçãos terrenas, porque muitos têm vitória aqui. Muitos é abençoado por Deus, mas muitos é só abençoado. Não está escrito no livro da vida para salvação eterna. Então, nós que andamos em obediência, nós vamos ter vitória por completo. Amém? Olha que Deus está falando. A vitória vai vir por completo, porque Ele não quer só te dar a vitória. Ele não quer mudar a sua vida só, não, meu irmão. Deus, Ele quer mais, Ele quer te salvar. Ele quer salvar quem está ao seu derredor. Por isso que a importância de nós obedecer a palavra. E mesmo que aos nossos olhos seja loucura, mas temos que continuar obedecendo, mesmo sendo loucura para nós, porque tem coisas, meus irmãos, que Deus vai pedir para nós fazer, que aos nossos olhos é loucura. É loucura. Deus vai, muitas das vezes, meus irmãos, pedir para você, mandar você fazer, ir no direcionamento dele, aonde você vai olhar e falar, mas como? Que jeito que eu vou ir? Porque eu não tenho nem para mim. Mas é loucura. As coisas que vêm de Deus são loucuras. E nós não precisamos querer entender. É que muitos, meus irmãos, eles querem entender o porquê aquela situação. E você não tem que entender. É loucura, você está achando que é loucura, mas para Deus está tudo certo, então continue. Continue. Meus irmãos, Deus pediu uma coisa para mim, meus irmãos, lá atrás, meus irmãos, eu já contei isso, mas o Espírito Santo está pedindo para me contar. Meus irmãos, um tempo que eu mais precisei de ajuda e ninguém me ajudava. Quando eu recebi meu salário, amém, meus irmãos, eu paguei as dívidas, porque eu recebo e já corro pagar as contas, em primeiro lugar. Amém? Glórias a Deus. Deus tem me honrado com pouco. Amém? Porque todas as contas aí eu consigo pagar. Deus é maravilhoso. Amém? E me sobrou, meus irmãos, se eu não estou enganado, R$10 ou R$15, uma coisa assim. Sobrou. Né? Ali, no paga a conta, sobrou do meu salário. R$10 ou R$15. E eu falei, nossa, que maravilha, né? Porque eu até se espanto. E agradeço a Deus, sobrou. Porque é a coisa mais difícil do mundo. Mas eu preciso contar isso. Né? Não é para minha glória, meus irmãos. É para a glória de Deus. É o Espírito Santo que está pedindo para mim falar isso. Amém? Porque senão eu nem ia falar. Amém, meus irmãos?
mas isso serve para você, amém? E eu estava precisando, meus irmãos, de dinheiro. Eu estava precisando de dinheiro para me pagar para me ir na consulta. Eu estava precisando de dinheiro para pagar um Uber para ir marcar o carro da prefeitura. Olha só para você ver, né? Porque eu não posso andar de ônibus, porque o ônibus, o médico falou que o ônibus dá cada solavanco, né? E é verdade, os ônibus correm nas ruas, que tem hora que eles passam numa baixada assim, num buraco, né? E é perigoso, né? Quebrar, machucar a perna mais do que já tá, né, meus irmãos? Então eu tenho que andar de Uber, amém, meus irmãos? O vídeo vai ficar um pouco comprido, mas eu preciso falar o que Deus quer, né? Amém, meus irmãos? E daí, meus irmãos, eu precisava de dinheiro muito mais do que tinha sobrado, amém? Mas, se eu não me engano, a minha cunhada mandou, eu acho que foi minha cunhada mesmo. Minha cunhada mandou de Brasília lá uma mulher que estava precisando muito de uma ajuda financeira, amém? E, meus irmãos, eu senti ali que Deus tocou em mim para me ajudar, mas eu não estava entendendo. Porque como que a gente vai ajudar sem ter, né? Mas, na mesma hora, meus irmãos, sem assim pensar muito, eu segui o que o Espírito Santo estava me dizendo. Eu peguei e enviei os 15 reais ou 10 reais que eu tinha, se eu não me engano. E enviei, pronto. Para quem não tem, tá bom demais, né? Deus proverá. E mandei, esqueci e tal. Meus irmãos, passado, acho que se eu não me engano, 7 dias que eu tinha feito isso, se eu não estou enganado. Passando 7, 8 dias mais ou menos, meus irmãos, Deus mandou uma providência para a minha vida, aonde eu tive dinheiro, né? Me mandou em dobro. Mandou para mim a providência que eu estava precisando para pagar o carro, para mim ir lá assinar o carro, para mim ir para consulta. Me deu, meus irmãos, Deus é maravilhoso. Para resumir a história, Deus, ele é maravilhoso quando nós andamos em obediência, mesmo sem entender, meus irmãos. Eu fiz, porque eu senti que Deus estava falando para mim, ei, ajuda, mesmo sem ter, meus irmãos. Então, quando nós obedecemos sem entender, Deus, ele multiplica, ele faz acontecer o que os nossos olhos, né, vai ver que é loucura. Porque eu também achei uma loucura. A hora que eu mais estava precisando, Deus me pediu uma coisa que era loucura para mim. Como que eu vou ajudar uma pessoa sendo que eu estava precisando de ajuda? Mas mesmo assim, meus irmãos, eu obedeci. E Deus me honrou. Ele trouxe a providência a mais do que eu estava precisando. Por quê? Ele trouxe na minha vida porque eu sou bom? Não, meus irmãos. Não, não é isso não. Não é porque nós somos bons, não. É porque ele viu a obediência. Eu, sem entender, obedeci. E Deus trouxe a providência que eu estava precisando. Então, meus irmãos, quando nós obedecemos os direcionamentos de Deus, Deus lá na frente nos recompensa. Por quê? Porque nós obedecemos a quem? Aquele que tudo pode, meus irmãos. Amém? E aqui na palavra, amém? Você vai entender o que a obediência traz para nós, para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Basta você obedecer que você vai ver a mudança de Deus começar a fluir na sua vida, na sua casa mesmo, que agora você não vê, nada está acontecendo. Amém? Então lá em 1 Reis, amém, meus irmãos? Capítulo 17,
versículo 8 em diante. Amém? Elias e a viúva de Serepta. Amém, meus irmãos? Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, presta atenção na palavra que Deus vai falar com você. Dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Olha só, a palavra de Deus para Elias. Então ele se levantou e foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou. Ele disse, trazei-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele chamou, ele disse, trazei-me também um bocado de pão na tua mão. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Presta atenção na palavra. Amém. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vê aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para meu filho. Come-lo-emos e morreremos. Você está vendo a palavra do Senhor para Elias? Vai a Serepta, que eu já ordenei uma viúva para te dar o de comer. Chegando lá, o Elias obedeceu os direcionamentos de Deus. Amém? Mas chegando lá, meus irmãos, o cenário é todo ao contrário. A mulher só tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite. Você está entendendo o que Deus está falando para você? Que não é para você olhar o cenário da sua vida. Não é para você ficar olhando os problemas que estão na sua vida. É para você ouvir a palavra, obedecer os direcionamentos de Deus e ter fé, acreditar. É isso que Deus quer de mim e de você para nos abençoar nessa terra e para nos dar a salvação eterna. Nós temos que andar em obediência, mas por completo, meus irmãos. Não adianta nós andar por obediência e só uma parte. Nós temos que obedecer por completo, porque quando vem a bênção vai ser por completo. Nós vamos primeiro ganhar a salvação, o nome nosso vai estar escrito no livro da vida e Deus ainda vai prover aquilo que falta para nós nessa terra, aquilo que nosso coração almeja, aquilo que nós sonhamos, porque muitos sonhos não somos nossos. Muitos sonhos vêm do Senhor. Por quê? Porque os sonhos que Deus coloca no nosso coração, na nossa mente, meus irmãos, aí, quando nós sonhamos, nós não conseguimos desistir da presença de Deus, mesmo vendo o cenário ao contrário, porque o sonho é de Deus. O projeto é de Deus, o propósito é de Deus. Então você está seguindo a Deus, amém? Pelo propósito dele, não é sonho seu. Amém? A mudança de vida, muitas das vezes, não é sonho seu. É sonho de Deus. E ele colocou na sua vida. Foi Deus que te deu o sonho. E por que você não desistiu ainda? Porque você é escolhido para Deus te abençoar na terra. E ele vai fazer. Você só precisa fazer a sua parte. Deus está sempre falando aqui no canal. Faça a sua parte, porque a do Senhor ele vai fazer. Ele vai cumprir. Ele não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa das suas promessas. Se Deus falou que vai te curar, ele vai te curar. Se Deus falou para você que vai ter multiplicação no pouco que você tem, ele vai fazer. Não sei como, meu irmão. Não me pergunte como. Mas vai
vai ter multiplicação na sua vida. Amém? Se Deus falou que aquele marido que está bebendo, que está na rua, Deus vai consertar ele, pode ter certeza, meu irmão, que Deus vai fazer na vida desse homem. Deus vai mudar, Deus vai transformar. Mas você precisa obedecer. Amém? Amém, irmão? Obedeça. Continue nos caminhos do Senhor, perseverando, porque você vai ver os resultados na sua vida. Porque se Deus prometeu, meu irmão, minha irmã, você vai chegar. Se você está certo nos caminhos do Senhor, obedecer. Elias, ele não murmurou, ele não foi de encontro a Deus, porque Elias podia entrar em oração e falar: Senhor, mas a viúva não tem nem para ela. Ela vai comer e morrer. Não. Elias não fez isso, meu irmão. Nem minha irmã. Elias ouviu a palavra, obedeceu independentemente. E olha aqui, ó, a palavra que veio a Elias de Deus, né, no versículo 13. 1 Reis 17, 13. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e trazei-mo aqui fora. Depois fará para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até os dias em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa palavra. Você está vendo que Elias aqui, Deus falou por intermédio de Elias. E o que a mulher fez, meus irmãos? O que a mulher fez? Porque assim diz o Senhor, né? De Israel, a farinha da panela não se acabará, e nem o azeite da botija faltará, até que o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Meus irmãos, aqui eu quero ressaltar que havia uma fome extrema. Amém? Havia uma fome extrema na cidade. Extrema, meu irmão. Aonde não tinha nada para se comer. Amém? E olha só o que fez ela. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. E assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Amém? Você está vendo a obediência? A obediência a Deus nos traz providência na hora da escassez. A obediência nos traz na nossa vida, meus irmãos, multiplicação naquilo que é pouco nas nossas mãos. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, não queira entender o que Deus está fazendo na sua vida. O que você precisa fazer é obedecer. Obedece os direcionamentos de Deus. Confia mais na palavra. Deus está falando aqui para você que não importa o seu cenário, mas vai acontecer. Vai ter multiplicação. A farinha da panela não se acabará. O azeite não vai acabar. Você precisa crer. Você precisa ter fé naquele que tem poder para mover, para fazer, para curar, para transformar. Meus irmãos, Deus é o único que pode entrar dentro de uma pessoa e mudar ela de dentro para fora. Não é você brigando, eu não sei para que é essa palavra, mas tem endereço certo. Não é você brigando, não é você xingando, não é, você vai só piorar a situação. Amém? Isso vale para maridos rebeldes, para mulheres rebeldes, para brigas na família. Amém? Você só vai piorar a situação. O cristão vence batalhas espirituais e batalhas na sua vida de joelho no chão e oração e jejum.
Não adianta você xingar, não adianta você ficar dando conselho, amém? Que você está perdendo seu tempo. O que você tem que fazer é entregar na mão de Deus. É entregar nas mãos de Deus, deixar Deus agir, porque Ele sabe a hora certa de agir. Ah, mas eu estou orando, eu estou buscando, já coloquei, mas não muda, não tem jeito, cada vez está pior. Ei, cabemos de dizer aqui que o seu cenário que você está vendo não é o que Deus está fazendo. Você vai ter que acreditar para ver o agir de Deus dentro da sua vida, da sua casa e da sua família. Meu irmão, Deus fala conosco tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. É a mesma palavra, meus irmãos. Os obedientes chegam na terra prometida. Aqueles que desobedecem, que não seguem a obediência do Pai, do Filho, do Espírito Santo, morrem no deserto. A palavra de Deus é bem clara, meus irmãos. O problema de muitos é que lê a palavra, ouve a palavra, mas não sabe obedecer. Amém? Tem muitos que lê a palavra como se fosse uma historinha, um conto de fada. Eles não meditam na palavra. Você tem que ler o versículo e meditar e pedir para o Espírito Santo te traduzir a palavra. Amém, meus irmãos? Por quê? Eu falo isso porque, meus irmãos, a palavra que está escrita na Bíblia Sagrada é do Espírito Santo. Ah, mas foi o homem que escreveu, foi o homem que digitou. Ei, foi inspirado pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é santa, é pura e verdadeira. E tudo que está aqui nessa Bíblia vai acontecer. E Deus está falando hoje para você, não desista, apenas continue fazendo a sua parte, obedecendo, orando, buscando, mesmo que o seu cenário esteja como dessa viúva, que só tinha um punhado de farinha e um pouquinho de azeite na panela. Eles iam fazer, comer e esperar a morte chegar, porque não tinha mais nem da onde tirar, meu irmão. Porque na cidade existia uma seca tremenda, aonde não tinha para comprar. Você poderia ter dinheiro, mas não tinha para comprar, porque a fome era extrema. 3 anos sem chuva, 3 anos sem colher, sem plantar. Meu irmão, Deus é grande, Deus é poderoso, Deus faz quando nós andamos na palavra e na obediência. Meus irmãos, o Espírito Santo já me falou tantas vezes para me falar para muitos aqui, porque que você vê cristão aí, meus irmãos, orando, jejuando, pagando preço e fazendo sacrifício para ver se a vida melhora, mas não melhora. Por quê? Porque muitos não obedecem, eles andam na palavra, faz sacrifício e jejua e faz oração e, nossa, um monte, mas não crê mais, não crê que Deus pode mudar, que Deus pode fazer. Muitos não creem, andam na palavra, mas não tem fé. Outros, eles lê tanto a palavra, mas não obedecem os direcionamentos de Deus. De nada está adiantando a sabedoria que está juntando nessa terra. Oh, meu Deus! Oh, glória! Deus está falando com muitos aqui. Obedeça. Se você obedecer, você vai ver o agir de Deus na sua casa, na sua vida, na sua família. Amém, meus irmãos? A obediência nos traz, meus irmãos, providência de Deus numa situação extrema, porque aqui a cidade inteira estava passando fome e essa mulher foi abençoada por Deus, porque ouviu a palavra do profeta e obedeceu. Você está entendendo o que o Espírito Santo quer te dizer? Que se você obedecer, esse marido vai sair da bebida, esse marido vai se acertar na presença do Pai, ele vai ser ungido de Deus. Se você obedecer e começar a orar, a buscar mais, amém? Os seus filhos vão sair do mundo, seus filhos vão para a presença de Deus, porque Deus tem poder de tirar do mundo. Deus tem o poder de levar para a presença dele.
Mesmo que não queira, se Deus apontar o dedo e falar, esse vai sair da rua, ele tira. Basta você perseverar, basta você obedecer a palavra, porque o azeite da botija não vai se acabar, e nem a farinha da panela, porque Deus está chegando com multiplicação na vida de pessoas aqui. Deus está chegando com um mover tão grande na vida de pessoas que muitos vão ficar como quem sonha, porque está muito acostumado de ouvir o que Deus faz na vida dos outros. Mas é como Jó, hoje eu vejo quem é Deus na minha vida, e você vai ver quem é Deus na sua vida. Basta você continuar perseverando, porque Deus vai fazer na sua vida. Tem mudança chegando, meu irmão. Tem transformação chegando, minha irmã. Não para, não desiste, continue, porque Deus vai fazer. Olha, tem tantas pessoas que vão ser abençoadas esse ano 2025. Olha o Espírito Santo falando. Tem muitas pessoas aí, meus irmãos, que estão nos caminhos certos do Senhor. Andou 2024 plantando e chorando. E vai colher aquilo que plantou. Amém, meus irmãos? Tem colheita chegando. Amém? Glórias a Deus. Deus, Ele é maravilhoso. Basta você ouvir a palavra. 2 pessoas aqui ouviu a palavra. O profeta ouviu a palavra e obedeceu. E por intermédio de Elias, a mulher viúva ouviu a palavra e obedeceu a Deus. Amém? Obedeça, que você vai ver o agir de Deus na sua vida. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Ficam todos na paz de Jesus Cristo. Amém.